Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, doentes e todos aqueles quantos celebram conosco através dos meios de comunicação social, Rádio Clube de Angra, Rádio Difusão Portuguesa e Vitec. Celebramos hoje a festa do batismo do Senhor e no batismo de Jesus, nas margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus que veio ao mundo enviado pelo Pai com a missão de salvar e libertar a humanidade. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem e libertando os oprimidos. É este o testemunho que nós devemos dar, cumprindo a nossa missão com humildade e simplicidade, sem nos valermos do domínio, da opressão, da prepotência, pois esses esquemas não encaixam na lógica de Deus. No nosso compromisso de batizados, havemos de, tal como o Senhor, identificar-nos com a fragilidade do próximo, caminhar ao seu lado, colaborar na promoção da sua dignidade, conduzi-lo à reconciliação, à vida plena, a fim de colaborarmos na instauração de um mundo mais justo, mais fraterno, onde a cultura da paz seja uma realidade efetiva. Para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas. Que nos chamais segundo a vossa justiça. Em Cristo, que passastes fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Cristo, misericórdia. Senhor, que abris o céu para nos aspergir com uma chuva de bênçãos. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus omnipotente, cujo Filho unigênito se manifestou aos homens na realidade da nossa natureza, concedei que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós,
sejamos por ele interiormente renovados. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: na verdade, eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a injustiça, a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
irmãs e irmãos em Cristo, doentes e todos quantos nos seguem pelos meios de comunicação social. Hoje celebramos a festa do batismo do Senhor e podemos dizer que nesta festa celebramos a filiação e a fraternidade. Jesus é solidário com a condição humana. Nasceu, viveu, ensinou, trabalhou e deu-se pela promoção da dignidade humana. Nele, em Jesus, a divindade desceu à humanidade, a fim de que esta, a humanidade, se eleve até à divindade, sendo santos como Deus é santo, sendo verdadeiros filhos de Deus e irmãos autênticos do nosso próximo. Jesus fez-se nosso irmão, aproximou-se de nós, aproximou-se da nossa fraqueza, aproximou-se da nossa solidão, aproximou-se da nossa fragilidade para nos indicar o caminho da beleza, o caminho da elegância interior, da lisura de caráter, da lhaneza ética. Não se envergonhou de nos chamar irmãos. Os Evangelhos mostram-nos muitas vezes a simpatia de Deus. Por exemplo, hoje, na voz que vem do céu e proclama: "Este é o meu Filho muito amado", mas também mostram a voz da terra. Lembremos quando Jesus é reconhecido pelo oficial romano. Na verdade, este homem era filho de Deus. O batismo de Jesus é realmente a grande festa da filiação e da fraternidade. O início da sua vida pública, missão e salvação. Do batismo até à ressurreição, passando pela cruz, Jesus foi solidário com a condição humana. Qual é o significado da missão de Jesus na nossa vida? Jesus tornou as pessoas seus irmãos e suas irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, participantes, portanto, da natureza divina. Na criação, a palavra de Deus diz-nos que, ao criar o ser humano, Deus viu que tudo era muito bom. Logo, se tudo era muito bom, quando na criação e ao criar o ser humano Deus diz que tudo é muito bom, logo pecar contra a fraternidade é pecar contra a paternidade, é pecar contra o Criador. Quando julgamos ou desvalorizamos os outros, quando queremos assumir o lugar de Deus e determinamos o fracasso do próximo, dizendo que este não presta, que aquela é uma vagabunda, quando defendemos culturas de ódio e de morte, estamos a pecar gravemente contra a fraternidade e contra a nossa filiação divina. Reparemos no exemplo de Jesus, intransigente com o pecado, mas extremamente delicado com os pecadores. Disse que quem não tivesse pecados fosse o primeiro a tirar a pedra à mulher adúltera. Lembremos a fineza com que ele tratou a samaritana. Ficou em casa de Zaqueu, aceitou comer com Mateus, prometeu o paraíso ao condenado que estava a ser executado com ele. Enfim, Jesus apostou em nós, sabendo da nossa fragilidade, confiou-nos o Evangelho. Não escolheu a nata social do seu tempo, não procurou intelectuais de renome, não exigiu habilitações específicas, escolheu pescadores, um havia de negá-lo, escolheu cobradores de impostos, escolheu gente simples, com as suas fragilidades, até entregá-lo-ia. E hoje, apesar de saber das nossas limitações, continua a confiar-nos o Evangelho, continua a enviar-nos ao mundo, a batizar, a ensinar a boa nova da salvação, a libertar os pobres, os oprimidos, a ser a luz do mundo, a proclamar a graça de Deus. Somos batizados em Cristo, temos o seu Espírito. Quando agimos como Ele agiu conosco, na solidariedade com os fracos e marginalizados, na compaixão com os desprezados e com os que sofrem, na inclusão dos que são diferentes e que muitas vezes são rotulados com diversas alcunhas. Algumas rondam o vitupério relge e ordinário.
na inclusão daqueles que a doença limita. E sendo assim, pergunto-me, faz sentido, por exemplo, numa escola apelidar os alunos com carências físicas, psíquicas e neurológicas, por exemplo, de bando de patetas? E muito mais grave se tornaria ainda se isto fosse proferido por quem tem responsabilidades na educação e na formação dos jovens, porque educar bem as crianças e pessoas é reformar o mundo, é conduzi-lo à vida verdadeira, porque a escola tem que preparar um futuro promissor. Mais ainda, faz sentido chamar maliciosamente de pretos a quem tem uma cor de pele diferente da nossa? Faz sentido chamar de estúpido quem não tem um grau de instrução superior? Faz sentido chamar de desprezível um pobre, uma pessoa afetada por algum vício? Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, a nossa filiação divina impele-nos a agir fraternamente, respeitando toda a gente, porque a tolerância torna-nos capazes de aceitar e gerir as diferenças com respeito. João, pelo batismo, somos incluídos no corpo de Cristo, que é a Igreja, templo do Espírito Santo. Ornamo-nos de Cristo, passamos a ser novas criaturas, filhos e filhas de Deus. Podemos dizer que ocorre em nós a nossa epifania, inicia-se a nossa missão pública de cristãos comprometidos. Então, nessa ocasião, o Pai olha para cada um de nós e proclama: este é o meu filho ou a minha filha, muito amado e muito amada. Tal como Jesus, temos a missão de fazer o bem. Aliás, a síntese da vida de Jesus passou fazendo o bem. E devemos ainda multiplicar esse bem a fim de, tal como diz a segunda leitura, sermos o povo que Deus procura. Pelo batismo somos eleitas por Deus. Deus vota em nós e confia-nos um mandato de administrar a vida, que é a maior riqueza que possuímos. E isso traduz-se em gerir bem a família, em gerir a comunidade, o mundo do trabalho, o mundo da política. O Senhor chama-nos para fazer justiça, para ser luz, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Assim ouvimos proclamar na primeira leitura. Quais são as nossas opções quanto às políticas públicas, ao projeto do bem comum e à cidadania? Temos critérios ao escolher um projeto político, por exemplo, ou ficamos pelo, como dizem os italianos, dolce far niente, ou seja, pela acomodação, ajudando a manter com a nossa inércia sistemas de morte e de exclusão? Estamos a exercer bem o mandato que recebemos, seja em que sector da vida for, ou devemos ser postos do cargo? Lembremos que Jesus veio de Nazaré da Galileia, que era um lugar até de má conotação. Natanael, quando lhe falaram de Jesus Cristo, perguntou se de Nazaré podia vir alguma coisa boa. No entanto, foi aí que Jesus realizou também uma parte do seu ministério. Pelo batismo, recebemos a missão de profetas. E um profeta é o intérprete do projeto de Deus. Pelo batismo, recebemos a missão de sacerdotes, ou seja, servir o projeto de Deus, instruir, celebrar. E pelo batismo recebemos a missão de reis, que, à imagem de Jesus Cristo, Rei e Senhor, e simultaneamente bom pastor, nos leva a ser reis pastores na defesa dos que sofrem, na promoção da justiça aos oprimidos, na proteção contra os perigos da exploração. O batismo não é um mero evento social, tradição, superstição, para ter um padrinho influente ou uma madrinha influente. O batismo é compromisso de salvação. No batismo as pessoas são imersas na água, ou então aspergidas, ou podem até recebê-la por infusão. A água lava, purifica. E o importante é o Espírito Santo que recebemos. No batismo somos ungidos com o óleo dos catecúmenos e do crisma. Os lutadores usavam o óleo para o corpo ficar mais forte e vencerem a luta contra o inimigo, neste caso, contra o mal. Mergulhamos nas águas da santidade, passamos a viver
dentro dela. E vejamos esta história que li esta semana e achei bastante engraçada e elucidadora. Uma vez um pequeno peixe disse a outro mais velho e mais experiente e mais sábio que gostava de ver o mar, porque tinham dito que o mar era muito bonito, muito rico, muito saudável, cheio de coisas boas. E o peixe mais velho, mais sábio, respondeu: não precisas de vê-lo, tu estás mergulhado nele, tu respiras o mar, tu vives nele. O peixinho, então, fez uma grande descoberta. Ele vivia no mar. Perguntemo-nos, para terminar, porquê é que somos batizados? Para assumir o compromisso com a Igreja, com os ensinamentos, direitos e deveres? Ou tudo isto é-nos indiferente? Para viver em nós mesmos ou para viver para o Senhor? Para viver para nós mesmos ou para viver para o Senhor? Deus chama-nos para sermos seus seguidores. Preparamos-nos e acolhemos os seus ensinamentos com fé ou queremos ser nós a ditar as regras? Por último, já descobrimos, tal como o pequeno peixe desta história que contei, que vemos Deus quando estamos a existir mergulhados nele, quando respiramos Deus, quando vivemos nele. Peçamos ao Pai que envie o Espírito Santo e nos dê a inteligência para discernir os seus planos de salvação e coragem para vivê-los segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o mesmo Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Irmãs e irmãos em Cristo, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, oremos pelos homens e pelas mulheres de toda a terra, dizendo confiadamente: iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela Santa Igreja, Mãe dos cristãos, pelos ministros da Palavra e do batismo e pelos que renascem da água e do Espírito, oremos. Iluminai, Senhor. Pelos que têm sede da água viva, pelos que creem em Jesus, Filho de Deus, e por aqueles a quem a fé não ilumina, oremos. Pelos homens perseguidos e humilhados, pelos que perderam a coragem de lutar, e por aqueles que os defendem e animam, oremos. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um novo ano, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias, oremos. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e em paz com Deus, e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, oremos.
Senhor nosso Deus, reavivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que a vossa Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, o vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte.
Nas águas do rio Jordão realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizeste ouvir uma voz para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio da humanidade. Pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com o óleo da alegria, para que a humanidade o reconhecesse como Messias, a enviar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, o bem-aventurado João Batista Machado, padroeiro da nossa diocese, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aclamai a Deus, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Celebrai os seus louvores. Dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. Este é aquele de quem João dizia: Eu vi antes do que ele é filho de Deus. Eu vi antes do que ele é filho de A grandeza do vosso poder, curvam-se os vossos inimigos, a terra inteira vos adora e celebre. Entoem-nos ao vosso nome. Este é aquele de quem João dizia: Eu vi antes do que ele é filho de Deus. Eu vi antes do que ele é filho de Este é aquele de quem João dizia: Eu vi antes do que ele é filho de Deus. Eu vi antes do que ele é filho de Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. As informações da paróquia para esta semana são as seguintes. Segunda-feira, 14, pelas 16h30, reúne no Centro Pastoral Paroquial o movimento da Mensagem de Fátima da Sé. Também, amanhã, segunda-feira, pelas 19h30, reúne o Grupo Coordenador da Porta da Misericórdia. Reunião familiar com mães e pais e catequistas da Sé, no Centro Pastoral, Rua dos Canos Verdes 115, terça-feira, dia 15 às 20 horas. O grupo coral ensaia na quarta e na sexta, 16 e 18 às 19h30. A catequese de adultos e jovens para a iniciação cristã realiza-se quinta-feira no Centro Pastoral, dia 17, quinta-feira, às 20 horas. No dia 18, do dia 18 ao dia 25, na Sé, no horário das celebrações e de oração comunitária, decorre o 8º de oração pela unidade dos cristãos.
O Parque visita os doentes das zonas C e D, sexta-feira, dia 18, às 14 horas. Sábado, dia 19, pelas 18 horas, ocorre a Festa da Palavra com a entrega da Bíblia aos grupos do 4º ano. No domingo, próximo dia 20, às 11 às 18, celebra-se, por proposta do Papa Francisco, o Dia da Palavra de Deus. No final, também queria, como vigário paroquial da Sé, queria deixar uma palavra de bem-aja aos meios de comunicação social que nos vêm fazendo a cobertura das Eucaristias Dominicais. Há décadas o Rádio Clube de Angra, há anos largos também a Antena 1 Açores e agora, desde há uma semana, desde o Natal, a Vitec, ao canal de televisão local, cujo proprietário é o Paulo Feliciano, que felicito pelo trabalho extraordinário que faz a nível de conteúdo e a nível técnico, pela promoção dos Açores, de sobremaneira desta ilha. Uma palavra também de apreço aos técnicos, quer do Rádio Clube de Angra, da Antena 1 e da Vitec. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças